Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo agora a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior falando sobre o Ionic. No vídeo anterior nós começamos a instalar o Ionic. Nesse caso a gente viu que para instalar o Ionic nós precisamos do Node.js, que vai conseguir realmente fazer a interação do Ionic com o meu computador. E vocês lembram que para poder instalar o Node nós também tivemos que colocar o comandinho npm install-g @ionic/cli, ou também podemos utilizar o Cordova como antes, não tem problema. E nisso, dessa forma, a gente consegue instalar o Ionic. Para poder verificar realmente se o nosso Ionic está instalado, podemos abrir o CMD e digitar Ionic e apertar a tecla Enter. Nesse caso, ele mostra, olha aqui sim, realmente o Ionic está instalado. Nesse caso, meu Ionic, o CLI, né, 5.4.16. Não tem problema se de vocês ficarem uma versão diferente. Isso não vai mudar nada. E agora, para a gente poder realmente começar a criar a nossa aplicação, nós vamos, primeiro, ir na nossa área de trabalho, criar uma nova pasta. Nesse caso, essa nova pasta pode ser chamada de Ionic, por exemplo. Então, vai ser o nome da minha pasta. Criei uma nova pasta. Eu vou lá no meu Visual Code. Lembra que eu conversei com vocês que a gente ia acabar utilizando o editor, o Visual Code? Então, nesse caso, no Visual Code, a gente pode ir na aba Terminal, Novo Terminal. Por quê? O legal do Visual Code é que a gente pode trabalhar em uma única janela, tanto com a parte de CMD, né, no terminal, e no Visual Code. Porque a gente não precisa ter exatamente o CMD aberto todo o instante. Então, a gente pode fazer isso tudo pelo nosso próprio Visual Studio Code. Então, primeiro, para a gente poder criar uma aplicação no aplicativo, nós vamos ter que entrar lá na nossa pastinha. Então, eu criei a pastinha Ionic na área de trabalho, vou selecionar o caminho, dar um Ctrl C nesse caminho e venho aqui, digito CD, que é o comandinho para mim poder entrar na pasta, colo esse meu caminho da pasta que eu criei e aperto Enter. Podem perceber que eu vou estar certinho dentro da minha pastinha. Olha, a minha pastinha está dentro do usuário, que está dentro da área de trabalho, e eu tenho a pastinha Ionic. Então, quer dizer que eu entrei nessa pastinha Ionic que eu criei na minha área de trabalho, e agora, esse aplicativo que eu vou acabar criando com vocês vai ficar dentro dessa pastinha lá na minha área de trabalho. Então, para poder criar, né, uma aplicação, nós vamos digitar Ionic Start. Lembra? Nesse caso, aqui nós temos certinho Ionic Start, My App, né? Tabs. Nesse caso, ele está falando, primeiro, por ser, eu estou utilizando o framework Ionic, né? Então, toda vez que eu for dar um comando dentro desse framework, é comum que ele seja iniciado com o comando Ionic. O comando Start é para iniciar um novo projeto dentro da pastinha que eu acabei de criar, nesse caso a minha pastinha Ionic dentro da minha área de trabalho. My App vai ser o nome da minha aplicação e Tabs em si vai ser o template que eu tenho. Nesse caso, nós temos esses três tipos de templates. Esses templates são nada mais do que projetos iniciais, já que são páginas pré-criadas, né, e práticas que são recomendadas pelo próprio Ionic. Eles têm blocos de construções comuns. Nesse caso, né, nós podemos ter uma aplicação em branco, que é o blank. Para poder executar uma aplicação em branco, nós vamos colocar o comando Ionic Start, o nome da aplicação de vocês, blank. Ou nós também podemos colocar o com tabs, que nesse caso ele vai ter em formato de abas. Podemos ver que nós temos alguns menuzinhos aqui embaixo. Ele tem tanto a parte de cabeçalho quanto a parte de rodapé. E por último, nós temos o Side Menu, que na verdade ele vai possuir um menuzinho lateral. Quando a gente aperta, ele vai ter um menu lateral, com vários itens. Então, nós podemos fazer de várias formas. Se eu não especificar um template, por padrão, ele vai acabar utilizando o Tabs. Mas, no nosso projeto, nós vamos utilizar o menu Site. Então, vamos voltar lá no nosso projeto. Então, Ionic Start. Vamos colocar, por exemplo, o nome da nossa aplicação como App1. Não distingui ainda o meu template.
e a gente já vai distinguir daqui a pouco, aqui ele vai perguntar, tipo, qual framework que eu vou utilizar? Vamos utilizar o Angular, e aqui, ó, nós podemos acabar, sim, selecionando qual vai ser o template que nós desejamos, se é o Tabs, Menu Site, Blank, né, o meu primeiro aplicativo ou Conference. Nesse caso, vamos utilizar o Side Menu. Aperto o Enter e ele começa a criar certinho o nosso Side Menu. Pessoal, é normal que ele vá demorar um pouquinho, porque ele vai estar instalando todo o nosso template, todo o bloco de construção. Então, é normal que ele acabe demorando um pouquinho para a gente poder acessar ele. Então, por causa disso, eu vou dar uma pausadinha aqui no vídeo e volto daqui a pouco quando ele finalizar. Vai aparecer essa telinha quando ele terminar de instalar todo o nosso template, na verdade, de baixar todo o nosso template. E se vocês quiserem, vocês podem ver que lá na pastinha da área de trabalho que a gente criou, nós vamos ter uma pastinha com o nome da aplicação que a gente colocou. Nesse caso, a gente colocou o nome App1. Então, se a gente pegar e entrar na nossa pastinha, nós vamos ver que tem vários conteúdos. Também, esse é um dos motivos que ele pega e acaba ficando um pouco mais demorado para poder baixar o nosso programa. E variando a internet que vocês têm, pode ser que esse tempo seja mais rápido ou mais devagar. Então, nesse caso, depois de ter feito todo esse download, nós vamos entrar dentro da nossa pastinha. Você vê que até que ele nos dá uma mensagem, né? Para a gente poder criar o nosso projeto, a gente tem que entrar dentro da nossa pastinha App1 e depois, para poder rodar a nossa aplicação, né? Lá no nosso navegador e começar a verificar como que essa aplicação está, nós podemos executar o comando Ionic Server. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai digitar, na verdade, o comando c./app1, apertamos Enter, então ele entrou na minha pastinha App1, depois nós colocamos o comando Ionic Server, para a gente poder executar realmente o nosso programinha. Então, ele pode demorar também um pouquinho para a gente poder executar, mas podem ficar sossegados que isso é normal. Então, ele começa a abrir uma aba para a gente. Nesse caso, nós temos a nossa página bonitinha do nosso Ionic. Caso não abra essa página, né, nós temos que digitar o comando da http://localhost, né, 2.81.00/. Nesse caso, como eu gosto bastante de utilizar o nosso Chrome ou também o nosso Firefox, nós podemos colocar certinho esse código no localhost e acabar iniciando aqui a nossa aplicação. Então, perceba que ele vai ter aqui toda a parte de menu lateral que nós tínhamos lá no nosso menu site, como a gente disse aqui, ó, que ele vai retornar esse nosso menu site. Então, aqui a gente pode ter vários menuzinhos para a gente poder acessar, e isso é uma coisa bem interessante, porque ele tem menuzinhos, ele tem vários ícones, nós podemos utilizar vários desses ícones, e apertando o botãozinho F12, nós conseguimos ver certinho o nosso código HTML, temos a parte do consoler, mas uma coisa muito legal é esse botãozinho aqui, ó, que nós conseguimos visualizar como se fosse no nosso Android, nesse caso, no nosso aplicativo no celular. Então, ó, se nós formos visualizar ele no aplicativo do celular, ele seria dessa forma.